Olá! Ano novo começa com novidade, assim fica melhor. E assim começamos o nosso programa esse ano. Depois de muitos estudos e muitos testes, uma grande equipe acabou desenvolvendo um novo cenário para o programa Pense Saúde. E é esse cenário que você vai conhecer agora. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, esse espaço é nosso. É um espaço para receber os profissionais que debatem temas do seu interesse e respondem às suas perguntas. Temos o privilégio de poder contar com a presença de médicos e profissionais de saúde renomados que conferem credibilidade e excelência às informações aqui veiculadas. E a interatividade continua, pois o Pense Saúde é feito pensando em você e conta com a sua colaboração ao longo de todo o programa. Nosso objetivo é ajudar a esclarecer dúvidas e questões, assim como te ajudar também a buscar meios de promover a sua própria saúde. Então, vamos juntos começar mais um Pense Saúde. O tempo passa, a medicina evolui, as informações são mais difundidas, mas alguns temas continuam sendo tratados com certo tabu. É o caso da disfunção erétil. Muitos homens sofrem calados com esse problema e encontram dificuldade em procurar ajuda médica. E antes mesmo de um diagnóstico da causa, recorrem à ajuda dos medicamentos. No entanto, vários fatores podem estar relacionados à disfunção erétil. Mascarar o problema com o uso de medicamentos pode dificultar e atrasar um tratamento definitivo e efetivo. Há ainda quem tem feito uso desse medicamento milagroso, mesmo sem necessidade, apenas buscando uma performance melhor. Quais os riscos dessa conduta? Existem efeitos colaterais? Esse uso sem indicação pode levar a uma dependência do medicamento, mesmo que psicológica? O fato é que é preciso passar por cima da vergonha e até da negação para buscar ajuda médica. Afinal, é um cuidado com a sua própria saúde. O assunto ainda gera muitas dúvidas. Você sabe dizer o que é disfunção erétil? Não, Nem imagina? nem imagino o que é isso. O que pode ser? Já ouviu falar? Não. Sabe o que é disfunção erétil? Não. Não sabe? Não. Nem imagina? Alguma coisa ligada ao órgão masculino, né? Disfunção erétil? Não. O que é? E ainda pode ser motivo de piadas. Me ajuda aí. Mas vários fatores desencadeiam a disfunção erétil, entre eles psicológicos e fisiológicos. Você sabe o que causa? Preocupação. Estresse, né? Pode causar isso. Muita coisa. Quem sabe o que é, aconselha. O ideal é procurar um médico antes de se automedicar. Eu acho que devia procurar um médico antes, pode ser outras causas, né? Nem sempre é só o medicamento que resolve. Existem outros meios, né? Bom, realmente o assunto é tabu. Para debater sobre esse tema, como eu disse que ainda é tabu, participam então hoje do nosso programa Dr. Eider Leite Ferreira e também o Dr. Cláudio Torres Mota, ambos urologistas. Claro, você também participa desse debate com a gente com a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário, por telefone ou por e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E como eu disse, se o tema é tabu, se você não quiser se identificar, não tem problema. O mais importante é que a sua dúvida seja esclarecida. E eu agradeço a presença dos dois aqui no nosso programa. Até o nome mudou, porque antes as pessoas não falavam disfunção erétil, falava impotência sexual, que inclusive é motivo até de muita confusão. Então vamos explicar primeiro, doutor Eider, o que é a disfunção erétil. Então, a disfunção erétil, antes chamada de impotência, ela passou assim a ser chamada porque o termo impotência tomou um cunho pejorativo, digamos assim. Então, a deficiência erétil é uma maneira mais correta que hoje nós médicos e a maioria da sociedade trata
esse problema. O que é a disfunção erétil? A disfunção erétil é a incapacidade de ter ou de manter uma ereção pelo tempo necessário para que se tenha a satisfação sexual. Certo. Às vezes existem queixas de... As pessoas falam, nossa, falhei na hora H. Puxa vida, aconteceu uma vez, mas é uma vez só. A partir de quando as pessoas devem começar a se preocupar? Não, realmente eu devo ter um problema que deve ser investigado e não uma falha eventual que pode ou não ocorrer, doutor Cláudio. Bem, falha eventual, muitas vezes, pode ser até difícil de aceitar para alguns, né? Até quando bem pouco informados, né? Esse receio falhou uma vez, o receio de que isso aí se torne uma constância, né? Mas ter falhas ocasionais é bastante comum, né? Todos os homens estão sujeitos a isso. E a grande maioria deles, né, um grande percentual deles, isso aí vai ocorrer em alguma etapa da vida. Né? Mas não caracteriza uma disfunção Não, erétil. na verdade, a realidade é que não se deve deixar aquilo causar uma extrema preocupação para aquele indivíduo, porque aí sim, né, essa preocupação excessiva, o receio, o medo de falhar novamente, aí pode prolongar, manter aquele tipo de problema. Né? Mas se ele encara aquilo como uma questão ocasional, uma coisa ocasional, que todo mundo está sujeito por um fator circunstancial, muitas vezes, né? É o ambiente, é aquele dia que não é o dia adequado, né? Que, na verdade, muitas vezes a relação sexual envolve o casal, né? Via de regra. E tem aqueles dias que o homem tem mais interesse, a mulher está mais interessada naquele dia, né? E muitas vezes aquela falta de interesse momentâneo pode levar a uma disfunção ocasional, né? Desde que isso aí ele encare aquilo como uma coisa que passível de ocorrer, ele vai ter outras relações. Na próxima relação, com certeza, ele vai voltar a ter a mesma performance habitual e vai levar a sua vida sexual tranquilamente. Né? A gente viu aqui na abertura do programa, perguntando, né, nas ruas, o que as pessoas achavam, quais as causas, e um dos rapazes me falou assim, estresse, excesso de preocupação, como um dos fatores que poderiam ocasionar uma disfunção erétil. E eu gostaria, então, de falar sobre as causas, no caso dele aqui, até não orgânicas, né, e não orgânicas, né, um estresse, um problema psicológico, assim, um fator emocional. E quais são, então, seriam as causas orgânicas e não orgânicas, né, doutor Eider? Bom, como o Cláudio bem disse aqui, citou, as causas psicológicas ou psicogênicas estão presentes em grande parte das pessoas, principalmente nos casos de pacientes com disfunção, pacientes mais jovens. Agora, a gente pode dividir as causas em dois grandes grupos, os psicogênicos, as causas psicogênicas, que seriam o estresse, a falta de dinheiro, problemas de relação, até chegando mesmo a abusos sexuais na adolescência ou coerção sexual, fundo psicogênico. E existem as causas orgânicas, que são divididas em vasculares, pode ser arterial ou venoso, hormonal, uma queda do hormônio masculino, medicamentoso, ou seja, pessoas que utilizam medicamentos que vão atrapalhar a atividade sexual. Agora, o que é mais importante a gente citar é que muitas das vezes, mas muito frequentemente, eu diria quase a maioria das vezes, existe associação. A pessoa tem, a partir de um certo momento, ela tem uma causa orgânica, ela falha e vem o psicológico e atrapalha, intensifica esse sintoma. Então, é muito frequente essa associação, é a forma mista, orgânico com psicogênico. Eu estou perguntando isso porque eu acho importante a gente até salientar a importância de um diagnóstico da causa. E não, como a gente falou no início da abertura do programa, às vezes a pessoa vai tomando um medicamento e a causa é outra, né? Às vezes até não orgânica. Mas é possível a disfunção erétil ser, às vezes, até um sinal de problemas ou de doenças, de outras doenças até metabólicas, doutor Cláudio? Não, com certeza. Né? Como o Eider citou aqui também, muitas das causas podem ser vasculares, por exemplo.
né? Então, o indivíduo, às vezes, a primeira manifestação, né, dessa disfunção vascular pode ser uma disfunção de ereção, né? Então, ou um indivíduo ter um diabetes, né, e não saber, né, ou ter uma hipertensão não controlada que já levou a alguma disfunção. E essa disfunção vascular afeta não só, né, a parte sexual, né, mas muitas vezes está afetando vários outros órgãos, né? Então, a questão na verdade, é não se automedicar, né? Procurar sempre buscar um atendimento médico. Muitas vezes, a causa tem nada a ver com patologias físicas, com patologias orgânicas, muitas vezes elas são emocionais realmente, mas um percentual não desprezível dos casos podem ter doenças subjacentes, né? Que, na verdade, aquele uso, aquela automedicação, né, dificultam ou impossibilitam um diagnóstico adequado, um tratamento a tempo dessas doenças, né? E que vai com certeza, mesmo, né? complicar a situação desse indivíduo daí para frente. Vocês falam em questões vasculares, a gente pensa também numa complicação que é muito frequente. Às vezes a pessoa tem colesterol alto, já começa a fazer placas, tem placa de ateromas, que dificulta a circulação sanguínea. Pensando na questão vascular, isso também pode acabar provocando, às vezes a pessoa tem um problema de placas mesmo, de ateromas, né, aterosclerose, isso pode acabar provocando problema de disfunção erétil? Sem dúvida. Hoje, inclusive, isso é uma coisa que está se tornando clássica, a deficiência de ereção como um marcador de doença coronariana, de doença vascular. Porque elas têm causas... mesmo. Exato. Elas têm causas que são as mesmas. Então, daqui a pouco você continua. Nós vamos voltar com isso no próximo bloco. Eu acho que isso é extremamente importante. Né? Porque, às vezes, como eu falei anteriormente, a pessoa fica constrangida de procurar um médico por uma disfunção erétil e, às vezes, ela está deixando de ter um diagnóstico até de um problema cardiovascular. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E, antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você conhece, já faz parte da nossa campanha, nosso agradecimento. Com o seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe do nosso programa com a sua dúvida, sua pergunta, o seu comentário ou até depoimento. Disfunção erétil é o nosso tema. E o telefone para participar é 3209-0119 ou e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos daqui a pouquinho. Disfunção erétil. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe, para participar basta ligar 3209-0119 ou enviar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior eu interrompi o Dr. Eider porque ele falava exatamente dessa relação entre problemas cardiovasculares e a disfunção erétil. Não é isso, Dr. Eider? Exato. Pela questão da causa. Como as causas são semelhantes, tanto as causas da disfunção erétil quanto as causas da doença coronariana, por exemplo, são as mesmas, então é importante que se chame a atenção aquele paciente que desenvolve uma disfunção erétil, ele tem uma chance muito grande de também ter lesões vasculares, de coronária ou mesmo outros tipos. Então, a deficiência de ereção hoje é um marcador para a doença coronariana. Ah, tá. Interessante. A gente falou, voltando ainda na questão do tabu, eu não sei se isso tem relação ou não, pelo fato de a gente viver no Brasil, o homem latino, ele é cultuado no mundo inteiro por sua virilidade, por sua masculinidade. Pode ser que venha daí, talvez, essa dificuldade em relatar o problema? Ou, às vezes, até admitir ou procurar ajuda? Com certeza, de falar mesmo, né? Com certeza. Isso aí sabidamente, o latino tem esse machismo,
mais exacerbado, né? Então, isso aí cria uma dificuldade para o homem para procurar expor seus problemas, principalmente nessa esfera íntima, né? Na esfera sexual. Isso é bastante comum, né? Isso também vem muito, às vezes, até não saber dessa relação que pode existir com problema cardiovascular. E, às vezes, uma associação com problema de hormônio masculino. É baixa testosterona, é baixa de hormônio. Pode ter um pouco também desse medo? Bem, a questão hormonal, nos últimos tempos, digamos, nos últimos poucos anos, né, teve um boom nessa questão, principalmente na mídia em relação à questão hormonal, mas muitas vezes relacionado com a questão de lançamento de novas drogas, essas coisas, que houve realmente lançamento de algumas drogas para reposição hormonal masculina. Isso aí na mídia se propagou muito, essa questão de andropausa, né? Relacionando muito com a menopausa, né? Que é o fator, essa queda dos níveis hormonais femininos, que é bem clara e nítida na mulher a partir de determinada idade, mas no homem, com certeza, a coisa não é tão clara e tão bem definido quanto na mulher, né? Então não existiria, apesar do avanço da idade, essa necessidade de uma reposição hormonal masculina? Via de regra, não. Né? Obviamente, essa questão, hoje nós temos muita facilidade em termos no consultório de solicitar esses exames laboratoriais hormonais, são feitos com muita tranquilidade, são exames rápidos, né? E que você tem esse resultado à mão muito rapidamente, né? Muito facilmente, mas o fato é que um percentual muito pequeno dos homens que se queixam de disfunção sexual tem realmente alguma disfunção hormonal causadora daquela disfunção sexual, né? Então, essa relação andropausa-menopausa não é uma coisa realmente que pode ser feita no dia a dia, não. O percentual realmente de homens que necessitam de uma reposição hormonal é muito baixo. Continua sendo muito baixa e a tendência é que isso se mantenha. Ou seja, estão dentro das causas, né, que o doutor Eider falou, colocou nas causas não orgânicas, colocou a causa vascular, a causa hormonal. A causa hormonal é o que menos provoca, assim, é o que um percentual menor de causa da disfunção erétil seria a causa hormonal. Sempre é investigado, sempre deve ser investigado, né, principalmente em homens a partir de certa idade, né, em jovens menos comum ainda, né? A gente sempre investiga, mas a chance de achar algum problema realmente continua sendo muito pequena, né? Em jovens é comum ocorrer disfunção erétil? Pode ocorrer também na juventude? Pode ocorrer, é menos comum. Existem alguns estudos mostrando incidências, né? A incidência ela é menor em pacientes menores do que 40 anos. Os estudos falam em incidências de 40% até a 55% de algum grau de disfunção erétil a partir dos 40 anos. Antes dos 40 anos é muito mais comum a causa psicogênica. É aquele jovem que vai iniciar uma atividade sexual e se sente inseguro, ou aquele jovem que, pelas razões que a gente disse aqui, de estresse no trabalho, etc., ele vai tentar uma relação sexual e não consegue, e fica inseguro e se assusta, e aí ele deve procurar assistência médica. Agora, voltando um pouco ao assunto das causas, das causas vasculares, né? Acho importante a gente citar quais seriam essas causas, né? O diabetes, o paciente diabético que não sabe ou não controla, a hipertensão não controlada, o tabagismo, a obesidade, a dislipidemia, ou seja, colesterol alto, o sedentarismo, você tem a obesidade, são os mesmos fatores de risco, como eu disse, da doença coronariana, mas são estas as causas que devem ser controladas, porque é muito comum no consultório o paciente que chega, doutor, eu não estou conseguindo ter um bom desempenho sexual. Aí eu noto o cara é obeso, ele fuma, ele é diabético. Aí eu até brinco com ele. Glicemia não controlada. Exato. Aí eu até brinco com ele, às vezes. Pô, se você for jogar uma partidinha de futebol, você não está aguentando jogar. Agora, isso você aceita bem. Agora, você não aceitaria não ter um bom desempenho. Na verdade, o organismo é como um todo. E essas lesões, elas são microvasculares, são lá da vasculatura íntima do pênis.
Então não adianta nem pensar, tem gente que pensa em fazer, por exemplo, uma cirurgia para corrigir, como se faz a cirurgia coronariana, para poder revascularizar o pênis. Isso não adianta via de regra, porque o problema é lá na microvasculatura de dentro do órgão masculino. Então é a prevenção que é o mais relevante, é a identificação disso, além de pedir o hormônio masculino, pedir colesterol, glicemia, fazer uma investigação em cima disso, principalmente nos pacientes de risco, e corrigir esses fatores de risco. Certo. Ou seja, se a gente vai olhando, se você tem uma saúde controlada, você já melhora bastante, né? Cuidando da sua alimentação, mantendo atividade física, evitando o tabagismo, né? Você já tem uma indicação. Bom, como a gente viu na abertura do programa, a gente perguntou para muitas pessoas, você sabe o que é disfunção erétil? Muitas pessoas não souberam, não sei o que é. E muitas até confundem disfunção erétil com infertilidade. Eu gostaria que vocês comentassem essa relação. Dr. Cláudio. Na verdade, não existe uma relação especificamente entre disfunção erétil, conhecida como a impotência sexual, né? Como o Eder definiu no início do programa, é a incapacidade de obter, né, e de manter uma ereção para um ato sexual, para uma relação sexual satisfatória, né? A infertilidade, na verdade, é a incapacidade de procriar, né, de gerar filhos, né? A relação não existe entre uma coisa e outra, né? Fala assim, um indivíduo impotente tem uma chance maior de ser infértil? Obviamente que não, né? Agora, também a gente tem que pensar no aspecto prático, né? Se o indivíduo é impotente ou tem uma impotência total, que não consegue uma penetração vaginal, né? Isso aí, obviamente, a fertilidade, né, depende da deposição do sêmen no fundo vaginal, né? E os fatores que ocorrem daí por diante, né? Você não consegue essa ereção para uma penetração, essa deposição do sêmen pode criar alguma dificuldade nesse sentido, né? Mas eu só do ponto de vista mecânico, né? Mas do ponto de vista, relação entre uma coisa e outra... Funcional, ou seja, a pessoa continua produzindo normalmente, Continua, espermatozoide normalmente. O impotente continua sendo fértil normalmente. Né? Não, mas acho que é de esclarecer mesmo. E as coisas são desvinculadas, né, nesse aspecto. Não tem uma relação direta, não. Agora, de 15 anos para cá, a gente tem alguns medicamentos que ficaram muito famosos na mídia. Começou com um grande e aí outros já foram sendo lançados. E ocorre que, às vezes, isso da pessoa ou ter falhado uma vez ou se sentir insegura e fazer uso do medicamento sem ter tido um diagnóstico prévio. Ou até pessoas, até jovens, que não necessitam, mas utilizam o medicamento para melhorar a sua performance. Eu gostaria que vocês comentassem isso. O uso do medicamento, primeiro, sem o diagnóstico prévio. Certo. Esse é o que a gente chama de uso recreacional, né? Não deve ser estimulado. Apesar de essas drogas terem uma segurança relativamente grande, toda essa lenda que se criou em volta, né, do sildenafil quando foi lançado, que fazia mal para o coração e que teve uma época de dor de cabeça. A cefaleia, a dor de cabeça, é dos mais frequentes dos sintomas, dos problemas que causam. A cefaleia, né? É um dos mais frequentes. Teve uma época que se falou em cegueira, sabe? Isso na prática a gente não vê. Esse medicamento, todos eles são iguais, são 4 tipos, né? O sildenafil, o vardenafil, o tadalafil e o lodenafil. Todos eles têm as mesmas indicações, o mesmo mecanismo de ação e os mesmos efeitos colaterais. Todos são vasodilatadores. Vasodilatadores, mas bem específicos da vasculatura peniana. Eles agem no organismo inteiro, daí vem a dor de cabeça, uma certa vermelhidão que dá nos olhos e na face, efeitos colaterais, alguns causam dor lombar, dor nas costas, mas os efeitos são bem sobreponíveis, porque eles são drogas que agem da mesma forma. Eles têm uma contraindicação absoluta. Você vai falar daqui a pouco. Falar. Hoje estou te interrompendo demais, doutor Eder, mas é porque o nosso tempo desse bloco acabou. Não, nosso tempo desse bloco acabou. Depois eu acho super importante a gente continuar com esse tema. Eu quero que você fale do efeito colateral e desse risco, às vezes, né, do uso recreacional, como bem foi colocado.
Disfunção erétil é o tema do Pense Saúde, nós vamos para o intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente, com a sua dúvida, o seu comentário, o seu depoimento. O telefone 3209-0119. E-mail saúde@tvhorizonte.com.br. Vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Pense Saúde e o tema de hoje, disfunção erétil. Você pode participar pelo telefone 3209-0119 ou pelo e-mail saúde@tvhorizonte.com.br. Só que antes de continuar, eu tenho uma dica para você. Aqui. O diabetes, doença provocada pela deficiência de produção ou da ação da insulina, gera sintomas agudos e complicações crônicas. O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves consequências tanto quando surge rapidamente, como quando não tratado corretamente. Uma das principais formas de controle é a alimentação. Por isso, a Unimed BH está promovendo a palestra Hábitos Saudáveis no Diabetes. Os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre quais os alimentos são indicados e quais são contraindicados para quem tem diabetes. O encontro é no dia 30 de janeiro, quarta-feira, às 18h30, no Centro de Promoção à Saúde de Contagem, que fica na Avenida Babita Camargos, número 1695, na Cidade Industrial. Participe e pense saúde sempre! Voltando ao nosso debate, no bloco anterior, então, eu interrompi novamente o Dr. Eider, quando ele falava do uso desses medicamentos tão difundidos. Ele, inclusive, citou os 4 mais utilizados, mas citou pelo nome, pelo princípio ativo, né? E eu te interrompi quando você ia falar exatamente o efeito colateral realmente que pode ocorrer. Pois é. A contraindicação clássica é para aquele paciente cardiopata, coronariopata, com problema de coronárias, ou seja, aquele paciente que infartou ou que está prestes a infartar e que toma medicamentos à base de nitrato. Os nomes comerciais, eu acho isso até importante falar, para que a pessoa se oriente. Isordil, monocordil, Sustrate, entre outros. Esses pacientes que tomam essas medicações de modo contínuo ou não devem de maneira alguma fazer uso de nenhuma dessas medicações. E também, classicamente, aqueles pacientes que não têm condição de ter uma relação sexual. Aqueles pacientes que estão há muito tempo sem fazer uma atividade física, sem ter atividade sexual, conseguem tê-la através do uso da medicação e aí é risco também. Risco, inclusive, de infarto? De infarto? Claro, porque ele estava parado, não fazia nada e de repente vai ter uma atividade extenuante que é uma atividade sexual. Certo. Essas são as contraindicações clássicas. Agora, disso a falar que a pessoa pode tomar de maneira recreacional, eu acho que está errado. Inclusive, pela questão da dependência psicológica. Existem jovens, principalmente, que começam a desenvolver a dependência psicológica. Só conseguem ter a relação sexual mediante o uso desse tipo de medicamento. Então, acho muito importante que haja a orientação de um profissional médico no uso desse tipo de droga. Tá certo. Bom, era o principal que era esse uso recreacional e o risco da dependência. Agora, pensando em tratamento mesmo da disfunção erétil, eu gostaria que vocês falassem hoje em dia como é feito, quais são os mais comuns, é sempre medicamentoso? Não, a disfunção erétil, a questão, nós estamos comentando aqui muito sobre as questões orgânicas realmente relacionadas com a disfunção sexual. A gente abordou muito essa pauta aí, esse tema. Mas o que acontece na realidade é que um percentual significativo, né, pelo menos 50% dos casos, 50% dos pacientes que nos procuram, a disfunção não é orgânica, a disfunção é psicogênica, né?
esse percentual, não existe um percentual exato, mas que esse percentual de psicogênico é significativo, realmente é o que a gente vê na prática diária, né? Então, o primeiro ponto é determinar, né, se a disfunção é psicogênica ou é orgânica. Como já comentamos, já foi comentado aqui previamente, os indivíduos jovens, né, abaixo dos 40 anos de idade, a tendência, né, é que a grande maioria dos casos sejam disfunções de origem psicogênica, né? E, à medida que o indivíduo, com o passar da idade, as disfunções orgânicas, elas também têm um percentual significativo de atuação nesses casos, né? Agora, então, diferenciando isso aí, é a primeira forma de tratar, de indicar um tratamento. A disfunção psicogênica, obviamente, você vai indicar que se procure um profissional da área, né? A abordagem do fator emocional, né? Que aí são vários, né? Ansiedade, depressão, né? Aqueles indivíduos, né, como o Eder citou previamente, jovens principalmente, que falham numa primeira relação e levam aquilo para as outras relações, né? Uma falha ocasional que leva àquela preocupação excessiva e que é chamada ansiedade de desempenho, medo de falhar, e que isso aí mantém aquele processo em muitos dos homens, né? Então, diferenciou de fator psicogênico encaminhar para um profissional, né, um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, né, para fazer a abordagem adequada desses casos, né? Do ponto de vista orgânico, né, diagnosticando uma disfunção de origem orgânica, o tratamento se baseia basicamente em 3 pontos, né? Os medicamentos orais, que foram já citados, né? E também esses 3 pontos geralmente são os pontos a primeira opção em disfunção orgânica são os medicamentos orais, né? A partir do momento que não tem uma resposta satisfatória com esses medicamentos, pensa-se em outras formas de abordagem, né? Porque outras formas sempre são formas que a gente chama de mais invasivas, né? A outra forma de abordagem pode ser a utilização de medicamentos injetáveis no pênis, né? São medicamentos que são usados com pequenas agulhas, né? Agulhas finas, né? Tem algum incômodo, obviamente, mas que são medicamentos que, quando bem indicados, têm uma resposta, muitas vezes, bastante satisfatória, né? E aqueles pacientes que não têm uma resposta satisfatória com um ou outro, com os orais ou com os injetáveis, né? Existe a última opção, né? A outra opção que são as próteses penianas, né? Que também deve ser muito bem conversado com o paciente, né, a respeito de prótese peniana, porque, na verdade, muitos chegam com a ideia de que a prótese é a 8ª maravilha do mundo, né, que você vai colocar para poder ter um número ilimitado de relações com o mesmo prazer proporcionado por uma ereção normal. E a gente sabe que a coisa não é assim. A gente tem que orientar o paciente que deve passar por todas as etapas antes de pensar nisto, né? E que, na verdade, a prótese peniana não é exatamente uma ereção fisiológica. É uma maneira que você tem do indivíduo manter uma rigidez peniana que permita uma penetração em um ato sexual completo, mas não é exatamente igual a uma ereção normal, uma ereção fisiológica. Todos esses fatores têm que ser bem esclarecidos. Aí, mais uma vez, a gente frisar essa importância do diagnóstico para você tomar ou buscar a conduta mais adequada para cada caso, né? No caso desses medicamentos, como foi colocado, esses 4 que vocês citaram, hoje em dia, eles são usados assim, no momento em que a pessoa vai precisar, o que ela vai saber, como que é feito esse tratamento? Quando é de uso crônico, toma-se sempre ou não? Como que isso é feito? Ou só quando for necessário? No início, quando eles foram lançados, a sildenafila era o que a gente chama de uso sob demanda. Quando a pessoa ia ter uma relação sexual, ela tomava e de 40, 30, 40, 60 minutos, dependendo da droga, em diante dali aquele tempo, ela teria uma relação sexual sob a ação da droga, com uma ereção melhor. Depois foram lançadas outras drogas, a primeira que veio diferenciar
foi a tadalafila, que ela tinha um tempo de ação maior, então a pessoa tomava hoje e tinha 36 horas de ação. Depois vieram outras apresentações, como drogas de uso de dispersão oral, que não precisava tomar o comprimido, ele é um medicamento de ação um pouco mais rápida, então ele tem se dissolve o comprimido na boca, e dali a cerca de 30 a 40 minutos e tem ação. E hoje em dia o que tem de mais diferente, mais novo, é o uso sem ser sob demanda? Exatamente, é o uso contínuo, onde se tira do paciente aquela obrigação, aquele vínculo entre tomar a medicação e ter a relação sexual. Então ele tomaria, é uma dose menor de um desses medicamentos que eu citei, e que vai tomando todos os dias, e aí qualquer dia que a pessoa quiser, ele vai poder fazer uso da medicação sem vincular o uso de drogas. Tá certo, que acaba criando uma expectativa e uma ansiedade extra, né? Exato. Bom, daqui a pouco a gente volta, nesse bloco já acabou, e no próximo bloco, então, nós vamos responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo, liga pra gente, 3209-0119. Disfunção erétil é o tema do Pense Saúde de hoje. Nosso intervalo é rapidinho, então voltamos daqui a pouquinho. Várias perguntas chegaram aqui sobre disfunção erétil, que é o tema do programa de hoje. Então, vamos a elas para dar tempo de responder a todas. A Maria pergunta se AVC pode provocar disfunção erétil. A pessoa que teve um AVC... Qualquer doença neurológica pode levar a algum grau de disfunção. Porém, as causas do AVC são talvez mais importantes. Aquela pessoa que chegou a ter um AVC pode ter causas, como nós já falamos, que levaram a esse AVC, que também acabaram levando a uma disfunção erétil. Tá certo. Duas pessoas perguntando aqui sobre medicamentos ansiolíticos e medicamentos, o Paulo do Eldorado pergunta se medicamentos e outros ansiolíticos poderiam provocar disfunção erétil. Teve uma outra pessoa também, até citou 2 nomes aqui de medicamentos. Poderiam? Olha, não é uma causa, não é a causa habitual. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que a própria ansiedade, né, que é muito mais comumente causa de disfunção sexual, né? O indivíduo está sendo tratado, né, mas às vezes ele mantém aquele nível de ansiedade muito alto, né? Como a gente comentou previamente, a ansiedade, inclusive existe aquele termo ansiedade de desempenho, né? Quer dizer, a pessoa está preocupada. Ele já é ansioso, falha numa relação, mantém aquele nível, aumenta aquele nível de ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade em si é fator, mas o uso de ansiolíticos especificamente não. Que eu até citei para eles anteriormente os nomes dos ansiolíticos. Aliás, seria até uma forma de tentar abordar aquele problema para melhorar alguma coisa nesse sentido, mas nem sempre alcança o sucesso esperado, né? Desejado, né? O Anderson e o Carlos têm perguntas semelhantes, que têm a ver com diabetes. O Carlos tem problema de ereção e também problema cardíaco e é diabético. Ele gostaria de saber se o problema cardíaco e o diabetes poderia provocar disfunção erétil. E o Anderson, se é pessoa com diabetes, é por isso com disfunção erétil, gostaria de saber por que, se existe algum medicamento e se a insulina resolveria o problema. Isso fica bem dentro daquilo que a gente falou das causas, né? O controle disso é absolutamente importante. Se existe a indicação de uso de insulina, que se faça uso dela. O médico vai prescrever para que se controle o diabetes e não piore. Mas a insulina não vai melhorar a disfunção erétil, não está relacionado. O tratamento, ele passa por aquilo que o Cláudio falou, ele é um tratamento de 3 passos, 3 etapas. Primeira linha, medicação oral, segunda linha, drogas injetáveis no pênis, terceira linha, implante de prótese. E isso não importa a causa orgânica principalmente, não é? Afastando as causas psicogênicas que são tratadas por psicoterapia, passa-se sempre por esses passos, para todas as causas. Mas manter o diabetes aí sob controle, Sob controle, né? passa naquela questão da prevenção que a gente falou. Prevenção.
O Marcelo, aliás, chegou uma pergunta sobre isso, se é possível prevenir, existe uma forma de prevenir disfunção erétil? É a pergunta do Flávio, lá de Contagem. Isso, na verdade, a prevenção são os bons hábitos de vida, né? Evitar o sedentarismo, evitar, obviamente, com isso, evitar a obesidade, né? Uma alimentação adequada, né? E também a prevenção é aquela questão também de sempre estar procurando o médico, fazendo o seu check-up, né? Se surge alguma disfunção qualquer que seja, procurar o profissional de saúde para definir o que está acontecendo, quais são as causas, e as causas serem abordadas inicialmente, né? Precocemente, né? Precocemente, mas basicamente se resume a isso. Alessandro pergunta o seguinte, uma pessoa de 74 anos nunca teve problema sexual e nesse mês não conseguiu ter ereção. Devido a uma angioplastia, o cardiologista disse que não era aconselhável o uso de medicamentos orais e esses medicamentos estimulantes. Mas uma segunda opinião disse que não haveria problema, ele gostaria de saber a opinião de vocês. Existe, nesse caso, tanto a possibilidade de se usar como não se usar. Não é porque a pessoa fez uma angioplastia que ela nunca mais vai poder usar uma droga dessas que a gente citou. Contudo, é importante respeitar a opinião do médico assistente. É preciso que se tire essa dúvida. Um falou que sim, o outro falou que não. Existe a contraindicação absoluta que eu disse aqui, que é a questão daquela droga que eu disse, o nitrato. E existe aquela pessoa que não tem condição de correr, por exemplo, para jogar um joguinho de futebol ou correr atrás de um ônibus, que seja, e também não tem condição de ter relação sexual. É preciso que haja essa orientação bem clara. Certo. O Marcelo, ele diz o seguinte, que ele tem espondilite anquilosante. O nome é espondilite anquilosante. E toma muitos medicamentos por causa disso. Gostaria de saber se esses medicamentos poderiam provocar disfunção erétil. Olha, a espondilite anquilosante por si só, né, não é um fator causador de disfunção sexual. E os medicamentos usados no tratamento? Na verdade, existem vários medicamentos usados para isso, né? Quer dizer, não é especificamente a nossa área, né? Mas muitas vezes, grande parte das pessoas com esse tipo de patologia usam uma quantidade grande de anti-inflamatórios, né? Por ser uma doença crônica, debilitante, né? Quer dizer, muitas vezes o fator emocional está frequentemente envolvido. Muitos desses indivíduos fazem uso de ansiolíticos, são ansiosos, podem ser deprimidos, né? Então, quer dizer, a abordagem, na verdade, é multifatorial, né? Tem que procurar, de acordo com o médico o principal que está abordando aquela patologia primária dele, vai tratar de acordo com os problemas que vão aparecendo, mas uma relação direta com os medicamentos mais especificamente usados para tratamento dessa doença não estão relacionados diretamente com disfunção sexual. Chegou por e-mail uma pergunta que tem a ver com a questão hormonal, que ele está assistindo o programa, tem 61 anos de idade e muita dúvida. Ele se sente fraco sexualmente, foi a palavra que ele usou, mas ele tem ereção. Nos exames de testosterona, ele deu um valor, que eu até já falei para os médicos aqui, e foi indicado, acho que por um médico, o hormônio injetável de 20 em 20 dias, aplicação muscular, mas ele está na dúvida em utilizar. E gostaria de ter mais informações. É realmente necessário utilizar o hormônio ou existe alguma outra atividade ou algum outro procedimento que resolveria o problema? Se foram feitos os exames, e os exames mostraram que a testosterona dele estava baixa, se um profissional especializado avaliou e achou que estava baixo, o tratamento de reposição hormonal está indicado. Ele tem sintomas e tem testosterona baixa. Não há perigo algum nisso. Ele deve tomar a medicação como foi orientado e fazer os controles com esse médico. Não há problema nenhum. E o melhor tratamento para o paciente que tem a testosterona baixa, comprovada por laboratório, é a reposição hormonal. O que acontece é que muitas vezes não é suficiente. Mas não há problema algum em tomar esse tipo de medicamento, não. Tá. Osvaldo, o problema dele é outro. Ele tem ejaculação precoce, já fez terapia com sexólogo e vários outros tratamentos. Mas ele gostaria de saber o conselho de vocês. Que conselho que vocês dão para ele? Bem, ejaculação precoce é outro tipo de patologia, né? Agora, a abordagem da ejaculação precoce se baseia em medicamentosa também, e tratamento psicoterápico, né? Então, o que a gente mais comumente indica, a psicoterapia costuma ser muitas vezes a primeira
A primeira forma de abordagem para aqueles indivíduos muito jovens, indivíduos que estão iniciando a vida sexual, aqueles que têm uma ejaculação precoce primária, né, que não estão relacionados a outra complicação de saúde. Então, esses indivíduos, principalmente indivíduos muito jovens que estão iniciando a vida sexual, eles têm uma resposta melhor, mais satisfatória com a abordagem psicogênica do que indivíduos adultos de meia idade que procuram uma abordagem para disfunção ejaculatória. A abordagem medicamentosa costuma ter uma resposta melhor para esses indivíduos. Salientando-se que, muitas vezes, a abordagem medicamentosa necessita de um uso continuado desses medicamentos. Muitas vezes, ao interromper, a disfunção volta como antes. Tá. Então, muitas vezes, ele vai ter que fazer uso constante desse tipo de medicação. Certo. O Eduardo, do Coração Eucarístico, a gente comentou isso ao longo do programa, mas ele mandou pergunta perguntando se disfunção erétil tem relação com infertilidade. O Cláudio até já comentou sobre isso, comentado, não existe uma relação direta. O único ponto que é muito raro é o paciente que tem uma testosterona baixa, o paciente mas isso geralmente acontece no paciente mais idoso, onde os problemas de fertilidade já não são tão frequentes, né? Testosterona baixa pode dar problema de fertilidade e de ereção, mas isso é uma coisa mais rara, principalmente no paciente jovem. Essa relação direta praticamente não existe. Certo. O Jorge tem 46 anos e diz que tem desejo sexual todos os dias. Ele gostaria de saber se isso é normal. Aí não tem a ver também com disfunção erétil, mas... Bom, na realidade, essa questão de normalidade em termos de desejo, obviamente, ter desejo sexual todos os dias é anormal? Não, não é anormal, né? É igual se pergunta muitas vezes o que é uma vida sexual normal de um casal, né? É aquilo que seja satisfatório para o casal, né? Não existe aí um padrão de normalidade, não existe um né? padrão de normalidade. Casais podem ter relação uma vez por semana, quinzenalmente ou mensalmente e serem satisfeitos sexualmente com isso, né? Enquanto outros podem ser 2, 3 ou 4 vezes por semana e estar insatisfeitos porque gostariam que fosse todos os dias, ou por alguma razão, né? Então, quer dizer, a normalidade nisso aí é muito abrangente aí, né? Muito díspara. Então, agora ter desejo todos os dias não se trata de uma anomalia, não. Mas não é também, digamos, seja o padrão habitual, também não é. Né? Tá certo. A Rita, do bairro Califórnia, também não tem a ver com disfunção erétil. Ela pergunta sobre orgasmo. Traz benefício cerebral? Eu acho que o orgasmo é tão comum no homem e mais incomum na mulher, faz bem para a pessoa como um todo, inclusive para o cérebro, para a cabeça, digamos assim, né? Para o psique. Faz bem como um todo, é saúde. Certo. Bom, chegou ainda mais uma pergunta por e-mail, não vai dar tempo de responder agora, pois o nosso tempo acabou, Karina, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir aos médicos para responderem e você vai receber a sua resposta por e-mail, tá bom? Aqui ninguém fica sem resposta. Gostaríamos de agradecer a presença e a participação de vocês para falar de um tema extremamente importante, principalmente pelo fato de ser tabu. As pessoas não têm, às vezes, a liberdade de conversar e é tão importante esclarecer dúvidas sobre isso. Estamos chegando, então, ao final do programa de hoje, mas eu gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese e os outros veículos de comunicação possam cumprir a sua missão evangelizadora. Se você ainda não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense em Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o programa na terça, às 5 da tarde e sexta, 1 da tarde. E aguardem, porque em breve teremos mais novidades para você aqui no Pense em Saúde. Obrigada pela companhia e até a próxima. Vamos continuar a fazer juntos o programa Pense em Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Uma semana fantástica, até a próxima e Pense em Saúde sempre!